Sejam muito bem-vindos, nós cumprimentamos a todos vocês na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje aqui resumir a mensagem ministrada no último domingo na igreja. E nós vamos falar sobre amizades. O nosso tema é amizades. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. É o quarto evangelho no Novo Testamento, lá no capítulo 15. Você vai ler aí na sua casa os versículos de 1 a 17. É a fala do Senhor Jesus Cristo sobre relacionamentos, sobre amizade, sobre quem é o verdadeiro amigo. Eu separei apenas um versículo aqui, o versículo de número 15, que é o versículo-chave nesse texto. Quando Jesus disse: "Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido." O tema da nossa mensagem hoje é informar que Jesus Cristo, é o verdadeiro amigo. E falando sobre amizades elas precisam ser lembradas, amizades precisam ser comemoradas, amizades verdadeiras, amigos verdadeiros, são aqueles que estão juntos. E quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, nós somos capazes de superar os desafios da vida, porque um ajuda o outro. É aquele braço amigo, nós precisamos uns dos outros, e o desafio hoje na nossa vida é permanecer firme, principalmente nesse relacionamento, nessa amizade com o Senhor, nosso Deus e Pai. Estreitarmos ainda mais os relacionamentos, a comunhão com o próximo. Isso é muito bom, isso faz bem, isso nos proporciona uma melhor qualidade de vida. Porque no final desta nossa vida, você há de concordar comigo que o que sobra são tão somente os relacionamentos. Porque ninguém leva nada desta vida. É isso, é o que nós precisamos refletir hoje, pensar hoje. Em um determinado momento da minha vida, eu percebi essa amizade, esse relacionamento que o Senhor procura estreitar, porque é sempre assim, tudo começa com Deus, e Deus é quem nos procura, Deus é quem nos encontra na pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, um determinado momento da minha vida, Ele abriu os meus olhos, me deu compreensão sobre o sentido da vida, conhecer a Deus, e também o significado da verdadeira amizade, que o que de fato significa ter amigos. Mais do que isso, o Senhor aqui está nos informando que Ele é o verdadeiro amigo. O Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 17, nos informa quem é o verdadeiro amigo. Então, relacionamento, essa é a palavra-chave. Relacionamento, a amizade, e essa amizade que o Senhor Jesus proporciona e também propõe a cada um de nós, isso, num determinado tempo da minha vida, despertou em mim uma grande ambição, que foi de conhecer melhor a Jesus Cristo. E eu me lembro do texto de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim, nesse mesmo evangelho: "E conhecereis a verdade os libertará." Isso aguçou a minha expectativa, a minha curiosidade em conhecer um pouco mais. Que grande amigo é Jesus Cristo. Lembram-se do convite dele também lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28? "Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os lá aliviarei."
Esse foi o convite, esse é o convite, ainda está de pé. Se você estiver cansado, sobrecarregado, cansada, sobrecarregada, aceite o convite do Senhor e alivie o seu fardo. Nessa época eu estava assim e eu entendi que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo, alguém que eu podia confiar. Porque apesar dos meus pecados, os meus segredos interiores mais profundos, Jesus os assumiu. Jesus me perdoou, Jesus me justificou diante do Pai, diante de Deus, assumiu a minha culpa, morreu por mim e tornou-se o meu Salvador e Senhor. É isso. Eu sempre me confesso ao Senhor Jesus Cristo todos os dias. Perdão, Senhor, pelas minhas faltas, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelos meus atos e principalmente pelas minhas omissões. Uma oração sincera, uma oração que vem de dentro. Porque com Jesus é assim, sabe? É sem condenações, é sem culpa, sem exposições vergonhosas, sem apontar o dedo para cada um de nós. Deus em Cristo Jesus, ele derramou graça, ele derramou perdão para cada um de nós por meio do seu sangue naquela cruz. E eu passei a receber e continuo recebendo diariamente as bênçãos que eu não mereço, vindas de suas mãos cheias de misericórdia. É sobre esse relacionamento que eu quero falar rapidamente com vocês e precisamos considerar dois grandes aspectos aqui. Primeiro, nós precisamos permanecer firmes em Cristo, pois Ele é o verdadeiro amigo. Jesus provou que é o verdadeiro amigo. Ele deu a sua vida pelos amigos e não esperou nada em troca. Jesus tão somente espera que nós sejamos gratos a Deus e sinceros nessa amizade, nesse relacionamento. Para você que se diz decepcionado muitas vezes com as pessoas, principalmente pelo que elas fazem, eis uma boa lição. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que somente o amor supera as decepções. Então a orientação aqui para cada um de nós é ame, apesar de. Foi isso que Jesus fez. Em agonia, naquela cruz, quase morrendo já naquele dia, Jesus faz um pedido ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque Deus é rico em misericórdia e sempre vem ao nosso encontro a fim de nos restaurar, a fim de nos melhorar como pessoas, transformar nossas vidas. Sejamos como Jesus, que incrivelmente amou até o fim. E a segunda parte que eu gostaria de ver com você e tratar com você é que nós precisamos permanecer firmes em Cristo, pois Ele nos ama incondicionalmente. Nós precisamos deixar claro uma coisa aqui: amor na Bíblia não é sentimento. Amor na Bíblia é mandamento. O Senhor nos orientou, o Senhor nos ordenou que amássemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e também o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos aprender isso. Amor não é sentimento, mas sim é mandamento de Deus. Nós aprendemos a amar. E a Bíblia nos apresenta as três formas do amor. Tem o amor eros, que é o amor dos apaixonados, isso é inicial na vida das pessoas, mas esse amor eros amadurece. Tem o amor filéu, que é o amor fraternal de uns pelos outros, esse é o amor que estreita os elos de amizade, é o amor entre os irmãos e irmãs em Cristo. Mas também a Bíblia nos apresenta o amor incondicional, o amor sacrificial. A esse amor nós chamamos de amor ágape. Esse é o jeito que Deus ama. Esse é o amor incondicional, o amor que não espera nada em troca, é o amor espontâneo, é o amor que não depende do que eu faça ou não faça para ser amado. É o amor proveniente da graça de Deus, do seu favor imerecido por nós. João 3,16 exemplifica bem isso quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mais, tenha a vida eterna.
Então, para Jesus, a amizade se estabelece no amor. O amor é o vínculo da amizade. O amor de Deus por nós nos informa que nós pertencemos a Deus. E esse tão grande amor de Deus por nós em Cristo precisa ser testemunhado. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu e assim ele reproduziu à igreja em Corinto uma verdadeira poesia sobre o amor. E inspirado aqui pelo Espírito Santo de Deus, porque uma pessoa não pode escrever isso que foi escrito sem inspiração. Isso foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, nos versículos de 1 a 13, assim diz. Eu vou resumir, eu vou sintetizar. Diz assim que o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba, o amor não é inconveniente, não arde em ciúmes, o amor não se ressente do mal, não se alegra com a queda do outro, mas sim se alegra com a justiça e a verdade. Quem é transformado por esse amor aprende a ser amigo até do inimigo. Esse é o jeito que Deus ama. Esse é o jeito que Deus quer que nós nos amemos. E Ele nos ensina a nós alinharmos a nossa vida, a orientar as nossas vidas à vontade dEle, que é o propósito de Deus. E a vontade de Deus para nós é sempre boa, é sempre agradável, é sempre perfeita. Porque Deus não é moralista, assim como alguns são. Algumas religiões são especialistas em apontar defeitos das pessoas. Deus sente o que nós sentimos, sabe das nossas lutas, das nossas aflições e também conhece as nossas limitações. Nós precisamos orar a Deus que nos conceda sabedoria, não somente para enxergarmos os erros dos outros, mas também para aprendermos a perdoar as pessoas assim como Ele nos perdoou em Cristo. Nós sempre dizemos aqui na igreja que Deus coloca pessoas em nosso caminho. Isso é uma verdade para mim e para você. Você sabe disso. Quantas e quantas pessoas já nos ajudaram. Mas Deus também nos coloca no caminho de pessoas para que a gente possa ajudar essas pessoas. Assim como nós fomos abençoados, nós precisamos ser instrumentos de bênçãos nas mãos do Senhor. Amizade é isso. Amizade é benefício. Amizade é bênção de Deus. Eu queria agradecer a Deus imensamente pela sua amizade. Eu queria agradecer a Deus imensamente por Deus ter colocado pessoas como você em nossas vidas. Deus os abençoe. Uma breve oração. Deus, muito obrigado pela sua amizade em Cristo. Deus, muito obrigado pelo seu favor em Cristo. Muito obrigado pelos meus amigos e amigas em Cristo. Muito obrigado pela oportunidade em comunicar essa amizade ao mundo. Por essa oportunidade em proclamar essa amizade ao mundo, dar esse testemunho desse tão grande amor que o Senhor teve por nós, a ponto de dar a sua própria vida pelos amigos e também pelos inimigos, porque o Senhor é assim, o Senhor ama incondicionalmente, a sua misericórdia não tem fim. Nos ensina, Deus, a compreendermos isso, para que nós venhamos a nos esvaziar de nós mesmos e sermos preenchidos pelo seu Espírito Santo e passarmos a ser uma nova pessoa em Cristo, uma pessoa transformada pela sua graça. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Deus te abençoe. Uma boa semana para vocês. Fica na paz do Senhor. A gente se vê.